palpável. Então, presta atenção. A dignidade da pessoa humana, sugestão nossa, ela pode ser usada em qualquer concurso público, ok? Todas as normas da Constituição, qual o objeto delas? Eu posso falar todas, de um modo direto ou indireto, vão viabilizar, proporcionar a dignidade da pessoa humana. Significa que para a pessoa ter o mínimo para a sua existência viável, palpável, ok? É um conceito bem subjetivo, bem abstrato, mas não se esqueça, os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles possibilitam, eles viabilizam a dignidade da pessoa humana. O mínimo que a pessoa tem que ter para existir. O mínimo que a pessoa tem que ter para existir. Isso você vai perceber, tem a ver com todas as matérias vinculadas aos tratados internacionais sobre direitos humanos, é óbvio, com relação aos tratados, às constituições federais, ou de outros países, ou constituições estaduais, ou leis orgânicas dos estados, leis orgânicas do município ou do DF, no caso do nosso país, ok? Então, dignidade da pessoa humana, o mínimo que a pessoa tem para existir, para viver, ok? Pergunta interessante, inteligente, não se esqueça, na nossa Constituição, há a previsão no artigo 1º, inciso 3º. Acabou? Não. Vamos enfrentar mais uma pergunta. Professor, o que são ações afirmativas? Meus caros, ações afirmativas. Presta atenção. As ações afirmativas são ações realizadas pelo Estado para proteger grupos de pessoas que foram prejudicadas historicamente. Vou repetir. Ações afirmativas são ações realizadas pelo Estado, pelo país, buscando proteger quem? Grupos de pessoas que foram prejudicadas historicamente. Não se esqueça, as ações afirmativas em concursos também são chamadas de discriminações positivas. Discriminações positivas. Ou seja, eu vou, de certo modo, proteger aquela classe, aquele grupo de pessoas que foi prejudicado na história daquele país. Vem junto comigo. As perguntas. Amado mestre, me diga, isso é novo? Isso é recente? Gafanhoto? Não. Isso já vem desde a Convenção de Proteção de Combate ao Racismo, da década de 60 do século passado. Então as ações afirmativas não são coisa recente não, meu filho. Já vem da década de 60 do século passado. E é onde eu percebo claramente, professor, as ações afirmativas. Meu caro, nos Estados Unidos da América, você percebe claramente a implementação das ações afirmativas. Lá, eles protegeram, e ainda protegem, os afrodescendentes, os indígenas, os latinos. Então, as ações afirmativas não são coisas recentes. Elas vêm, né, desde a década de 60 do século passado. Agora, a pergunta que pode ser feita. Meus caros, o nosso país, ele prevê essa questão das ações afirmativas sendo implementadas no nosso dia a dia? Você percebe isso, que existem já manifestações governamentais para as ações afirmativas, as chamadas indevidamente cotas raciais. Presta atenção, meus amigos, as ações afirmativas, elas devem ser implementadas. Para quê? Para buscar a igualdade social. Eu leciono há mais de 15 anos, quase, em cursinho 15 anos, praticamente quase 20 anos no ensino superior, próximo disso, né, entre graduação, pós-graduação, etc. A gente percebe claramente, são pouquíssimos os afrodescendentes que conseguem chegar ao final da faculdade. E eu leciono na maior rede de ensino do país, que é a rede Luiz Flávio Gomes de Ensino. Nos cursos preparatórios de final de semana, durante a semana, né, são raros os afrodescendentes que estão na sala de aula. Eu vou dizer mais, presta atenção. Indígenas, eu pessoalmente, na sala de aula, pouquíssimos. Por quê? Faltam ações governamentais para inserir os afrodescendentes e os indígenas. Agora, temos que cobrar isso? Obviamente que temos. Com fundamento no quê, professor? Presta atenção. O Brasil faz parte dessa Convenção Internacional de Combate ao Racismo, desde o final da década de 60 do século passado. E olha que importante uma norma da nossa Constituição. Meus amigos, o parágrafo segundo do artigo 5º diz assim: os direitos e garantias expressos nesta Constituição, na nossa Constituição, não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Meu caro, o Brasil faz parte dessa Convenção Internacional de Combate ao Racismo. Presta atenção. O Supremo disse em dezembro que os tratados internacionais sobre direitos humanos são normas supralegais, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Então é um imperativo legal que o Brasil respeite as ações afirmativas. E ainda mais, que ele implemente essas ações afirmativas. Presta atenção. As ações afirmativas devem ser admitidas em nosso ordenamento jurídico? Sim. Professor, quais fundamentos constitucionais eu vou utilizar? Anote no seu caderninho se você quiser. Você vai utilizar o artigo 1º e inciso 3º da Constituição. Lembra que nós vimos? Artigo 1º e inciso 3º. Lembra o que diz? Meu amigo, vou repetir. Fundamentos do nosso país tem que adotar com fundamentos. Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Só esse fundamento? Não. Artigo 3º da Constituição. Objetivos fundamentais do nosso país. Veja lá o inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Presta atenção, só isso? Não. Artigo 4º, inciso 2º. Nas relações internacionais, nós devemos preconizar a prevalência dos direitos humanos. Se nas relações internacionais, sim, é óbvio que internamente também. E é óbvio, caminhando para o próprio artigo 5º, parágrafo 2º, que eu acabei de ler para vocês. Ok? Então preste atenção. O Brasil deve respeitar e implementar ações afirmativas. Agora resta aos movimentos afrodescendentes, indígenas, o conhecimento da nossa Constituição e a busca pela implementação. Estudem, vejam a Convenção Internacional de Combate ao Racismo, que o Brasil faz parte desde a década de 60 do século passado. Agora, junto comigo, essas ações afirmativas devem ser implementadas principalmente para a área da educação e para a área do trabalho. Agora, presta atenção, não pode ser algo permanente, porque a própria Convenção fala que as ações afirmativas devem ser revistas periodicamente. Sob pena do quê? Sob pena dessa ação afirmativa se tornar um mecanismo para prejudicar grupos outros de pessoas. Eu vou incentivar aquele grupo que foi prejudicado historicamente até chegar a um nível de proximidade de igualdade. Então, as ações afirmativas precisam ser previstas periodicamente para evitar que eu tenha um racismo às avessas. Ok? Questão maravilhosa, importantíssima, que você está acompanhando. Indiquei, inclusive, os fundamentos constitucionais, onde está, na nossa Constituição, a admissão das ações afirmativas. Não se esqueça, para finalizar, que nossas ações afirmativas não caracterizam discriminações entre nacionais. Não alegue que as ações afirmativas caracterizam uma discriminação entre nacionais, usando como fundamento o artigo 19, inciso 3º. Não é o caso de violar as proibições que proíbem a discriminação entre nacionais. Por fim, as ações afirmativas o Brasil tem que implementar, porque ele faz parte do Tratado Internacional de Combate ao Racismo desde o final da década de 60 do século passado. Tem artigos que dão respaldo ao que eu estou falando. A tendência do Supremo é se manifestar pela admissão das ações afirmativas, revistas periodicamente para não evitar que aquela minoria se torne uma maioria. E além disso, tais ações afirmativas não correspondem a discriminações, algo negativo, entre nacionais, previstas no artigo 19, inciso 3º. Questão maravilhosa para um concurso, para a prova da ordem e para a sua vida profissional. Acabou? Acho que não, né? Acho que resta ainda uma pergunta. Vamos ver? Professor, o que é princípio da celeridade? Meus caros, o que é o princípio da celeridade? O princípio da celeridade, ou também chamado da brevidade, ou da razoável duração no processo, é aquele princípio que busca implementar uma rapidez no julgamento dos processos. Então vem comigo. O princípio da celeridade, também chamado de brevidade, ou razoável duração no processo, esse princípio da celeridade, brevidade ou razoável duração no processo, onde está na nossa Constituição? Meu caro, presta atenção. Está lá no inciso 78 do artigo 5º. Artigo 5º, inciso 78. LXX, V, 3 pauzinhos. Que é dito lá, presta atenção. A todos, no âmbito judicial e administrativo,